Boa noite, ministra. Tudo bem? Bem-vinda. Boa noite, Caio. Em seu nome, cumprimento todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Ministra, a senhora foi candidata à presidência e muitas pessoas dizem que talvez essa eleição seria a sua eleição. A senhora concorda com essa aposta? Caio, eu procuro nem pensar nisso, porque assim, a minha vida sempre foi feita com muita coerência, né? Sou de centro a vida inteira, tive só um partido durante quase 30 anos, mudei por uma necessidade de uma frente ampla aqui em São Paulo, que depois a gente pode conversar sobre isso. E quando eu tive que fazer uma opção que para mim era muito clara em 2022, depois de ter perdido e ficado em terceiro lugar, sabendo que uma eleição seria dificílima, e tendo a convicção, Caio, de que as urnas não levaram para o segundo turno 2 democratas, mas apenas um, eu optei sem pestanejar pela campanha do presidente Lula, ainda que eu tenha muita divergência e muita pauta econômica. E dentro desse processo, e foi muito pequena a diferença, o presidente insistiu diversas vezes para eu assumir o ministério, eu achava que não tinha, mas desde o primeiro momento em que ele falou, quero você na equipe econômica, eu falei, opa, preciso ser a voz aí, sabe aquele grilo falante da história do Pinóquio, não é muito da sua época? É, claro que é. Né? Que ficava ali, aquela coisa, ó, né? Não é por aqui. E muitas coisas a gente foi atendido, outras a gente perdeu, faz parte do embate. Então, a partir dali, eu já tinha certeza, por coerência, eu jamais, seja quem fosse o presidente da República, tivesse me escolhido para ser ministra, eu sairia um ano antes do ministério, faria uma escada para disputar qualquer eleição, de vereador a presidente da República. Então, eu nem penso nisso. O que eu penso só é o seguinte, a polarização está cansando a sociedade brasileira, há um absoluto cansaço, a pesquisa mostra que mais de 50% não quer mais isso e não pode mais querer mesmo esse embate do ódio, né? Porque a divergência é saudável, mas o ódio não. E eu vejo, assim, que nós estamos começando a entender que essa polarização está fazendo muito mal para o Brasil. Está demorando para entender isso, né, ministra? Deixa eu perguntar uma coisa. A senhora sempre foi muito coerente no Senado, acompanho sua trajetória, acompanho sua vida política. Desde que a senhora se candidatou e ficou em terceiro lugar numa campanha presidencial, o que mudou? Houve mais amadurecimento, houve uma mudança de perspectiva, de visão do Brasil. Quem é a Simone hoje? Eu tive que, nesses 3 anos, fazer uma escola de economia em 8 meses, menos que isso. Normalmente, uma faculdade de economia leva 5 anos, porque eu entrei para a pasta de Ministério do Planejamento e Orçamento. Já entendi um pouco de economia, mas eu sou do direito público, então isso facilita. Isso me deu uma visão ainda mais clara de que é preciso ter um olhar um pouco liberal na economia, a gente precisa cuidar dos gastos públicos, qualidade dos gastos, sem cortar nenhum programa social. Uma frase que eu sempre digo, o orçamento, o Brasil cabe dentro do orçamento brasileiro. O que a gente precisa só é acabar com penduricários do judiciário, com corrupção, com erros, com fraudes nos programas, e a gente cortou muita coisa errada, e nós precisamos acabar com as emendas impositivas sem transparência, com as emendas PIX, com fundo partidário eleitoral monstruoso. A democracia é cara, você precisa financiar para incentivar os novos a virem, ter renovação, mas não pode ser esse fundo bilionário. E no mais, no Ministério do Planejamento, como candidata à presidência da República, eu andei todo o país. Eu já conhecia todas as capitais, mas andei de novo, vi um novo Brasil. E me surpreendeu, Caio, o Brasil da minha juventude é um Brasil de pobres e miseráveis na sua maioria. Todos os presidentes que passaram, de alguma forma, à exceção do presidente Bolsonaro, nós pegamos uma pandemia muito complicada, né? Todos eles contribuíram para que a gente possa falar que hoje, ainda que não seja o ideal, nós somos um país onde majoritariamente temos uma classe média, ainda que uma classe média baixa. Então, a gente tem evoluído nisso. Isso me dá uma esperança danada. Eu acho que a bola da vez no mundo é o Brasil. Na sua avaliação, assim, a sua relação com o ministro Haddad era boa, as afinidades eram maiores do que as divergências, e hoje, como é que a senhora avalia, aí no finalzinho do governo Lula, a política econômica da atual gestão? Bom, eu acho que primeiro que está dando continuidade, porque o Dario era secretário executivo, sim. Durigan era secretário executivo da Haddad. Né? O embate sempre existiu dos desenvolvimentistas, que pertencem a uma outra linha que não a minha, e os um pouco mais liberal. Eu acho que o Haddad ficava nesse meio, né? Sempre mostrando, olha, nós temos cuidado fiscal, arcabouço fiscal e tudo mais. Mas eu entendo que o governo sabe que o ano que vem nós vamos ter que ter algumas medidas restritivas para que a gente possa ter uma tranquilidade, para que os juros caiam mais rápido. Que medidas, por exemplo, ministro? Eu acho que a gente tem que apertar um pouquinho o arcabouço fiscal.
na medida, no limite das despesas. E a gente tem que ir para cima do Congresso Nacional, o Supremo tem que julgar as pautas bombas. A gente fala muito assim, é um governo que gastava muito. Mas se nós olharmos, as pautas bombas que estouravam o orçamento brasileiro sempre vinham do Congresso Nacional. A gente mandava projetos de revisão de gastos, eles sempre eram cortados, diminuídos, e a gente não aprovava tudo. Então, a gente vai ter que enfrentar isso, vai ter que enfrentar a questão das emendas parlamentares. Caio, é muito simples a conta. De tudo que o povo brasileiro paga de imposto, depois de pagar tudo que é obrigatório, aposentados, saúde, educação e tudo mais, você tem para obras de infraestrutura e para investimentos, você tem algo em torno de 200 bi ano, é o que sobra. Isso não dá para o estado de São Paulo, mais ou menos, ou 2 estados da Federação Brasileira. Só que mesmo desses 200 bi, desse bolo que sobrou, uma fatia de quase 1/4 fica na mão do Congresso Nacional em forma de emendas. Eu estou falando de 60 bilhões de reais. Daria para resolver todos os problemas que a gente tem de zerar a fila, por exemplo, de exame, consulta e cirurgias na alta complexidade dos hospitais públicos e beneficentes do Brasil. Isso é por ano. Então, assim, a gente vai ter que fazer cortes, mas cortes na gordura que ainda tem nos poderes. Isso tem no judiciário, isso tem no legislativo e a gente vai precisar ter coragem de fazer. No eventual novo governo Lula, a senhora volta para o ministério? No eventual novo governo Lula, ser eleita senadora da República, eu continuo senadora da República porque eu acho que o maior embate, acho que nós estamos vivendo os momentos mais difíceis da nossa história. A história um dia vai contar o que foi 2026 e o que nós fizemos com o Brasil que nós queremos. Nós podemos acertar ou não, né? Nós podemos ter um Brasil absolutamente desenvolvido nos próximos anos, se fizermos o dever de casa, e nós vamos ter que fazer uma barreira de contenção contra o autoritarismo e a extrema-direita. Eu sempre gosto de fazer a diferença. A gente vai ter que se unir. Eu sou de centro, a direita conservadora, né, ao centro-esquerda e à esquerda, num projeto de contenção de pautas de retrocessos até civilizatórios. Hoje, Caio, se você me permitir, hoje nós fazemos 20 anos da Lei Maria da Penha. Olha. 20 anos da lei mais importante. E a gente vê que ela é dura, a gente aumentou pena. E o que acontece? A violência contra a mulher continua aumentando. Então, é uma questão cultural. E o discurso de ódio nas redes sociais está estimulando a entender que mulher é segunda categoria. Que então mulher só tem que ficar em casa. Ela fica em casa só como dona de casa, que é uma bela de uma atividade, se ela quiser. Né? Mas se ela não quiser, ela tem direito a participar da sociedade, estar empregada, receber iguais salários. E, lamentavelmente, a gente está vendo uma onda de conservadorismo chegando lá na nossa juventude, o movimento Red Pill, que vem do filme. Até mulheres mesmo, eu já vi. Até algumas mulheres. Eu gosto muito de uma frase, a banalidade do mal. Né? Eu falo que a banalização do mal é o que mais me preocupa. Eu estou falando na nossa vida, enquanto cidadãos. Né? Porque ela faz com que a gente siga. Né? A gente acha que o mal é aquela pessoa que é mau caráter, aquela pessoa que nasceu assim e tal. E não é. Está havendo uma onda de pessoas que estão sendo levadas sem pensamento crítico, sendo induzidas a erros, porque a gente não está tendo tempo para parar, para refletir nas nossas atitudes. Como a gente fala, é o mundo TikTok, onde tudo tem que caber dentro de 3 minutos. Você não cabe um pensamento crítico em cima de 3 minutos. A senhora acha que é por conta de falta de acesso à informação, de educação? Por que esse movimento? Eu acho que é excesso de informação, um excesso de informações, muitas vezes... eu acho que a extrema-direita percebeu muito mais rapidamente do que as pessoas democráticas, como aconteceu já no passado com Hitler, né, que é como dominar as mentes através da comunicação, a massificação, né, água mole em pedra dura, não é? Diz o ditado, tanto bate até que fura. Você vai massificando informações, as pessoas, aquilo que era absurdo, as pessoas começam a achar natural. Não é natural e nunca vai ser natural crianças e jovens estimular nas redes sociais outras crianças e jovens a maltratar um pet, a falar agora a sua atividade é matar o seu gato. Ou você se suicidar na frente, é um termo que a gente nem pode usar, mas você cometeu um atentado contra, né, a sua própria vida e as pessoas estimulando ao vivo que isso acontece. Aconteceu ontem e eles já acabaram de prender uma organização onde tinham jovens, etc. E as pessoas estão normalizando, não pode, daqui a pouco as pessoas vão achar isso normal. A senhora, como senadora, a senhora pretende criar alguma lei específica
para coibir esse tipo de ação nas redes sociais? Está faltando regulamentação nas redes sociais? Está faltando regulamentação, garantir absolutamente o que já está na Constituição, que é a liberdade de expressão. Isso é sagrado, mas nós sabemos que a liberdade de expressão tem uma regra no direito que é muito claro. O meu direito termina onde começa o seu. Então, o que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. E a gente tem que começar a partir de São Paulo, porque São Paulo é a caixa de ressonância da sociedade. As pessoas me perguntam por que veio para São Paulo. Eu vim para São Paulo para compor uma frente ampla. Eu vim para São Paulo porque tudo que se faz em São Paulo, tudo que fala em São Paulo, a gente consegue muito mais rapidamente alastrar. Então, tudo que for de bom, a gente tem que entrar com esses projetos no Congresso Nacional para se fazer leis. Então, sim, calúnia, difamação e injúria, na vida real, tem que ser punido no mundo virtual também. A senhora, quando anunciou a sua candidatura aqui para São Paulo, recebeu uma enxurrada de críticas, inclusive do próprio governador Tarcísio de Freitas. Como é que hoje está esse termômetro? Já acalmou? A senhora já está, o eleitor já está se identificando com a sua campanha aqui? Caio, eu nunca tive esse problema. A pessoa já chegou... São Paulo é feito de todo mundo, As pessoas já chegaram para mim e falaram assim, é uma pena, não vou votar mais em você porque você está do outro lado. E com toda a educação, inclusive. Do outro lado ideológico? Assim, ideológico. Sim. Eu não vou votar em você porque eu não gosto de tal proposta que você apresentou. Mas ninguém chegou para mim e falou assim, ainda, né? Não vou votar em você porque São Paulo é dos paulistas. Mas o próprio governador também não é daqui, né? Porque São Paulo é dos brasileiros. Sim. Essa acho que é a grande beleza de São Paulo. A frase de que tem que ir para os livros de história do Alckmin, nosso vice-presidente, na minha vinda para São Paulo, mas especialmente na minha vinda para o partido dele, o PSB. Ele falou assim, São Paulo é o único lugar do mundo onde japonês fala português com sotaque italiano. E é isso, essa a construção de São Paulo. São Paulo é essa potência. Nós estamos aqui na região de Vila Olímpia e Itaí-Bibi. Né? Nessa região aqui, nós temos um IDH comparável aos países da Dinamarca e da Noruega, que são os países com os maiores índices de desenvolvimento humano. Né? Aí você vai para regiões muito mais pobres no sul, né? Na Zona Sul ou mesmo na Zona Leste, Brasilândia, mais ao norte, né? Aí você vê que tem índices de desenvolvimento humano, como acontece no sul, né? Do nosso município, município de São Paulo, que tem IDH de um país como o Vietnã. Então, são vários problemas e várias soluções dentro de uma única cidade ou de um único estado. E as soluções, elas são sempre apresentadas pela diversidade dos nordestinos, de quem vem do norte, de quem vem do sul, dos imigrantes, como os meus avós, né? Então, assim, eu me sinto muito confortável em estar em São Paulo, porque eu estou entre os iguais, eu estou entre os diferentes. A senhora acha que a sua participação no governo Lula melhorou a sua imagem, a sua proximidade com o eleitor ou afastou? Ou é diferente? Eu não saberia dizer, Caio, mas eu acho que eu trouxe para mim algo que acontece com qualquer pessoa que se posiciona hoje. E o não posicionamento de um político hoje é um crime de lesa pátria. Sim. Você tem que se posicionar, você tem que ter coragem de falar isso aqui está certo, isso aqui não. Eu preciso procurar estar do lado certo da história. Ela me trouxe algo bom e algo ruim. Ela me trouxe a rejeição que eu nunca tive, né? Porque eu sempre fui muito autêntica, eu sempre fui muito correta com as minhas coisas. Eu fui a primeira mulher candidata à presidência do Senado Federal em 200 anos de história, porque eu sabia que ia perder, mas eu queria denunciar o orçamento secreto. Né? Então, eu tinha uma rejeição, porque eu sou uma pessoa de centro, eu dialogo tanto com a esquerda quanto com a direita, não com os extremos, porque os extremos não querem dialogar, não é eu que não quero, mas assim... Mas eu trouxe uma rejeição muito forte. E está tudo bem, porque, ao mesmo tempo, ele me conectou com algumas pautas que eu estava muito distante. Acho que essa é a beleza, né, do aprendizado, estar lado a lado. Por exemplo, o presidente Lula, eu penso diferente dele, ele sabe disso. E tem uma coisa que me impressionou em relação a dele, e olha que eu já convivi com Fernando Henrique Cardoso, meu pai foi ministro de Fernando Henrique Cardoso, eu já convivi com grandes homens públicos, eu tive o privilégio de conhecer, não tive contato, que eu era mais nova, mas eu tive o privilégio de conhecer Mário Covas. São Paulo já teve os maiores líderes, já emprestou os maiores líderes para o Brasil. E aí eu faço uma homenagem de todos os lados, tá? Do Fernando, vou falar de Montoro, Franco Montoro, né? Pela generosidade. Vou deixar até Covas por último, até por último, mas eu vou falar de todos os lados. Fernando Henrique, né? Fui colega de Serra, que aprendi muito com Serra, PSDB. Fui colega de Marta Suplicy, uma pioneira, né, do bilhete único, dos céus e tal. O próprio Eduardo Suplicy, com aquela ideologia dele de uma renda universal básica. Então, nós temos
Senadores de esquerda, senadoras de direita, mas que todos tinham orgulho porque tinham um posicionamento. Quando pegava o microfone, todo mundo parava para olhar. A senhora não tem dificuldade em reconhecer? Hoje, não tenho nenhuma. Hoje você olha e fala assim, quem são os senadores de São Paulo? Você tem a queridíssima Mara Gabrilli, que tinha uma pauta muito clara, que é com as pessoas com deficiência, que agora vem para um projeto estadual, mas você não tem mais ninguém que use o microfone, que seja a voz de São Paulo, que seja a voz do Brasil, que fale São Paulo não pode fazer o que aconteceu com o ano passado. O ano passado, enquanto o Brasil cresceu acima de 2,5%, né? São Paulo cresceu 0,5%. Só que São Paulo corresponde a 1/4 da economia brasileira, então ele puxou para baixo. Se São Paulo tivesse pelo menos empatado, nós teríamos crescido mais de 3%. Qual é o problema de crescer? Sem crescimento não tem renda, não tem salário, a economia não gira, a população não consome, a população não gasta. Continuando no assunto do governo Lula, qual foi, na sua avaliação, o seu maior acerto e nessa esteira, o seu maior erro? O meu maior acerto, ninguém sabe qual é, mas está na mão do presidente Lula, foi ter procurado ajudar a mudar a cultura do planejamento no Brasil. O Brasil não tem hábito de planejar seu futuro. E se ele fizer isso, ele vai continuar amargando a péssima notícia de dizer os jovens são o futuro do Brasil. E o filho dos jovens vão continuar sendo o futuro do Brasil e esse futuro nunca vai chegar. A China tem planejamento de 50 anos, a Europa tem planejamento de 25 anos, os Estados Unidos têm planejamento de longo prazo. Nós fizemos, ouvindo todas as capitais, todos os setores, com a ajuda das universidades, né, um projeto da estratégia do Brasil que nós queremos nos próximos 25 anos, a partir de 2027, em qualquer área. Se você me perguntar do meio ambiente ao agronegócio, da agricultura familiar à indústria, da pauta da educação profissionalizante ou do ensino fundamental, nós temos ali indicadores, como estamos hoje, e metas, como queremos alcançar PIB per capita de países europeus e como fazer para chegar lá. É um projeto gigantesco de 800 páginas e que levou 2 anos. Nós fizemos no ano de 2023, 24, né, e 25, entregamos na mão do presidente da República e ele fez a seguinte pergunta para mim, e aí? Ele falou, eu tenho 2 caminhos. Ou o senhor baixa um decreto, que pode ser depois rasurado, né? Rasgado a qualquer momento, ou o senhor manda para o Congresso Nacional. Como ele levou 2 anos, porque era um projeto muito amplo, de muita escuta, né? E muito bem feito, com todos os setores, assim, ficou fantástico. Eu falei, o senhor manda para o Congresso Nacional. Ele falou, e aí? Eu falei, mas com esse Congresso Nacional, tudo que está ali vai ser revertido. Que eles vão tirar leite de pedra e fazer ali, vão poder fazer o processo inverso, ou vão engavetar, porque esse Congresso não está preocupado. Ou vão barganhar também. Não estão preocupados com isso. E o maior erro? A gente sempre erra, né? Assim, mas eu acho que eu não tive grandes erros, assim, nenhum que tenha dado impacto, porque eu tive uma equipe maravilhosa. O presidente Lula me deu essa liberdade de escolher meus 5 secretários, eu tinha 5 secretários, além do secretário executivo, eram paritários, homens e mulheres, no metade, e eu tive uma excelente equipe, assim. Não acredito assim que do nosso ministério nós não impactamos o dólar, nós não impactamos a inflação, a gente e acho que assim eu tive o discernimento que só a idade permite, né, a maturidade, a experiência de entender o seguinte, que ali era um time, que era um governo que foi eleito democraticamente, que tinha uma visão econômica um pouco diferente da minha. Então, que era preciso que eu pudesse fazer as ponderações necessárias, mas não ir para o embate. Porque se eu fosse para o embate público, eu impactava o dólar, impactava a inflação do preço do alimento na mesa do povo brasileiro. Então, eu precisava fazia isso quietinha. Eu acho que talvez seja também um maior mérito meu foi ter trabalhado no silêncio, sem ter procurado nenhum protagonismo. É claro que é incomparável, mas em relação ao seu desempenho nas recentes pesquisas, e em relação ao desempenho do ministro Haddad ao governo de São Paulo, a senhora parece que teve uma aceitação maior dentro do governo do que o próprio Haddad. A senhora faz essa avaliação ou não? Não, é muito distinto, né, Caio? São cenários diferentes. Cenários diferentes. Mas são cargos majoritários. Temos um governador que tem a caneta na mão, né? Os governadores, de um modo geral, têm uma tendência a se reeleger. Mas a Haddad história, já foi prefeito da cidade. Mas ele está hoje... Quem é o presidente? Quem é o governador hoje, né? No caso de governo, eu já fui vice-governadora, fui a primeira mulher vice-governadora do estado onde nasci, né, num embate onde o governador ia para a reeleição. É diferente, né? Assim, há toda uma estrutura, toda uma facilidade na comunicação, os números estão todos na cabeça. Eu acho que é diferente.
E é diferente, talvez, até pelo meu perfil ideológico, né? Então, como sou uma pessoa de centro, nós estamos no estado mais conservador, eu sou do interior, então eu sei dialogar com a mulher do interior, eu sou do agronegócio. Até nisso, assim, o presidente, se tem uma coisa que... Eu estava comentando isso e acabei parando de falar. Eu vi vários presidentes da República, tive a oportunidade de ver, de conviver, de ser senadora com 3 deles, né? Eu fui prefeita da minha cidade com o Lula 1, depois eu fui senadora com Jair Bolsonaro, com Dilma, com Temer, né? Então, assim, vi Fernando Henrique, quando meu pai era senador. Se é uma coisa que me impressiona, é o seguinte, por mais que seja atualizado, nós mulheres na vida pública, que começamos há 20 anos, 30 anos atrás, a gente até tinha voz, mas a gente não era ouvida. Não era ouvida. Se a gente estivesse numa reunião, estava todo mundo falando, os homens estavam prestando atenção. A hora que a mulher começa a falar, começa o burburinho. É automático, é natural. E quando a gente está muito empoderada, ou fala muito enfaticamente, é professora de Deus. Se é muito frágil, se fala manso, baixinho, é incompetente, essa não dá conta de nada, é fraca. Com o homem não acontece isso. Se é uma coisa que me impressionou, foi um presidente 3 vezes eleito, que é o Lula, ter a capacidade de ouvir homens e mulheres em igualdade de condições e não interromper. Se uma ministra ou um ministro chegar lá e falar, eu tenho uma pauta que eu preciso relatar para o senhor, e falar por 10 minutos, ele vai ouvir por 10 minutos. Se for um cidadão comum ou empresário, eu participei de várias reuniões nesse sentido, é a mesma coisa. E essa capacidade de escuta está faltando. É por isso que os extremos não dialogam. Está faltando ouvir o que o outro lado tem a dizer. Será que não tem alguma coisa de bom, de aprendizado do lado de lá ou do lado de cá? Antes da gente mudar aqui a pauta, ministra, eu quero aproveitar a sua presença só para a gente encerrar esse assunto aqui. A senhora eleita pelo Estado de São Paulo ao Senado, seu primeiro projeto para os paulistas, qual vai ser a sua, assim, vou tomar meu assento, vou assumir meu mandato e vou fazer tal coisa? Não é projeto. Eu vou abrir no meu escritório, aqui em São Paulo e em Brasília, o meu gabinete para os 645 municípios do estado. Não é possível, nós temos municípios muito distantes, eu fui prefeita do interior divisa aqui. Sim. Eu conheço o Noroeste Paulista como poucas pessoas. Não conhece todo o estado de São Paulo? Ninguém conhece os 645 municípios. Eu conheço o Noroeste Paulista como poucas pessoas. Meu marido é do Noroeste Paulista, de Birigui e Buritama. Minha família é de imigrantes, quando vieram, eles primeiro pararam em Lins, Tupã. Na realidade, foi mais ali Tupã e Marília do que Lins. Lins foi meu pai que foi estudar. Eu sou da divisa em Três Lagoas, então minha madrinha era de Araçatuba. E aí por diante, eu vinha visitar, era muito com os prefeitos. E os prefeitos, eu sei as necessidades dos prefeitos. Então, assim, o que São Paulo precisa? Eu não sei. Eu sei quando eu falo de estado maior, eu sei regionalmente, eu sei qual é o problema do litoral norte, da Baixada Santista, do Noroeste ou do ABC, mas quem sabe da vida do seu município é o prefeito. Ele está precisando de um recurso para drenagem ou ele está precisando para reformar uma escola? Não sou eu que tenho que falar, eu vou mandar uma emenda para você para fazer tal coisa. Quando um parlamentar fala, eu quero mandar para pagar um show, pode saber que ele quer rachadinha nessa história. Então, eu acho que é isso. Primeiro, é ser a voz de São Paulo no Brasil e, a partir daí, aí sim, assumir as grandes pautas relevantes para São Paulo, porque o que é importante para São Paulo é importante para o Brasil. A reindustrialização de São Paulo, com a regulamentação da reforma tributária, vai fazer com que as indústrias voltem a se tornar competitivas com indústrias europeias, da América do Sul, da Ásia, dos Estados Unidos. Então, assim, ter esse olhar mais genérico, e isso só a vida nos dá, né? Ter sido ministra, ter sido candidata à presidência da República, ter sido já prefeita, ter sido já senadora por 8 anos. Vice-governadora. Ter passado, vice-governadora, eu tenho muito na pauta da segurança pública. No Senado, eu fui a primeira presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. Então, eu também tive a oportunidade de avançar muito nesses projetos. Então, eu sou uma generalista hoje, né? E o que eu não sei, eu aprendo. O que eu não sei, eu falo, não sei, eu vou lá e vou procurar fazer. Né? Professor é muito assim, né? Então, eu me sinto muito tranquila para dizer o seguinte, nós temos talvez 8 anos, uma janela de oportunidade do Brasil que está se fechando para fazer o dever de casa. Em 15 anos, essa janela se fecha. E a gente tem uma matéria-prima, a gente tem, vamos dizer assim, a eureka, sabe? Na nossa mão, maior, a meu ver, do que foi o pré-sal.
que é a gente saber fazer um marco regulatório das terras raras no Brasil. Ah, não tem tanta reserva em São Paulo, no interior de São Paulo. Tirando a Amazônia Legal, nós podemos minerar com responsabilidade ambiental, mas não deixando o ouro, o diamante, que não é ouro e diamante, os minerais críticos claro. É no outro nível, né? Nós estamos falando daquilo que vai no nosso microfone, no celular, na televisão, vai em tudo, né? Tudo aqui tem minerais críticos. O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo. Só que nós não temos uma coisa que os Estados Unidos e a China têm, a tecnologia. Então, nós precisamos trazer essas indústrias para cá e falar, nas nossas regras, vocês vão ter iniciativa privada, recurso privado nacional e estrangeiro, montem as suas empresas, mas gerem emprego aqui, tragam valor agregado. Esse produto não pode sair igual o café. O café da nossa região do interior de São Paulo vai em grão, e volta. Eu estive em Franca agora e eles falando, aqui tem... Me recebi o café gourmet deles e tal, né? Aí eu perguntei, ele falou, não, ele vai verde, ele vai em semente. Eu falei, mas, gente, a coisa mais fácil do mundo é ter num fundo de quintal, torrar. Mas sabe qual é a diferença? É que lá eles fazem a propaganda danada, eles torram, colocam numa embalagem bonitinha, prateada, made in Germany, feito na Alemanha, feito na Bélgica. Volta para o Brasil, a gente compra o café feito na Bélgica, aí você olha lá, de onde é o café? Plantado no brasileiro, Brasil. Só que a gente mandou, sei lá, eu vou chutar o valor, tá? Eu vou colocar um valor aqui, porque eu não sei se eu estou falando por quilo ou por tonelada, mas, né, se fosse a $10, ele volta a 100, né? Assim, no exagero do valor. E não gera emprego aqui. Então, nós temos... que você falou assim, qual é a primeira medida? Não sei, não vai ser a primeira medida, mas quero estar nesse processo da gente ter um marco regulatório das terras raras, porque eu acho que isso vai ser, assim, um gol de placa para o desenvolvimento do Brasil. E muito rápido. Fala um pouquinho de eleição, ministra, eleição presidencial. A gente tem acompanhado aí a campanha do Flávio Bolsonaro, aí, derrapando em várias questões, desde Banco Master até, recentemente, a briga, depois a reaproximação com Michele Bolsonaro, as críticas ao vice escolhido. Enquanto isso, o presidente Lula está quieto ali na dele, claro, com as críticas também, mas pelo menos ele está numa zona de conforto, não está precisando fazer nada para atacar o principal adversário. A senhora acha que o Flávio é pior ou melhor que o Bolsonaro? Tal pai, tal filho. Igual? Tal pai, tal filho. Não achava que fosse, porque eu fui 4 anos colega dele. Ele te enganou? Num determinado momento, sim, porque assim... Flávio, o Jair Bolsonaro tinha uma característica, né? Ele era autêntico, era aquilo que ele era, né? Então, assim, essa figura do bom moço do Flávio, quando ele vem e fala assim, questiona as urnas eletrônicas igual o pai, mas um fala assunto que já tomou vencido. Vacina. Mas fala que tomou vacina. Fala que tomou vacina, mas fala assim, eu tive 2 filhas para que elas possam cuidar de mim na velhice. É óbvio que nós, mulheres, somos generosas, nós não vamos... Mas não é obrigação só nossa, é obrigação da sociedade. Nós nascemos só para isso. Nós não vamos jamais abandonar nossos pais. Não é isso, mas assim, é uma guarda compartilhada. Então, assim, ele é a minha geração, um pouco mais novo que eu, mas é a minha geração. Não cabe na voz dele, não cabe, porque ele está, de novo, ele está com isso, mudando o perfil de jovens. No Brasil, os jovens estão ficando mais conservadores do que o meu marido, que tem quase 60 anos de idade. Então, assim, tinha tudo para ter colocado uma mulher vice. É lamentável. Eu acho que, assim, tal pai, tal filho e... A senhora acredita que na criação de um personagem, talvez? Não, não acho. Ele não está conseguindo sustentar. Não acho que seja um personagem, ao contrário, o personagem, se existia, está caindo, né? Porque, assim, é isso. Quando está no DNA, não adianta. Você olha no olho da pessoa, você sabe se a pessoa está falando a verdade ou se não está falando, se está falando da boca para fora. E você não consegue enganar todo mundo o tempo todo. Uma das pautas dele é a questão dos ministros do STF, talvez punições. A gente vê pelas pesquisas que eles não vão conseguir um número suficiente para poder caçar ou fazer o impeachment de um dos ministros. A senhora faz uma crítica à atuação do STF? A senhora reconhece que às vezes ultrapassa o limite ou não? Cada poder é seu poder e cada macaco no seu galho? Não, os 3 poderes servem um para controlar o outro. Eu tenho independência dos poderes, mas a independência é harmônica. E às vezes as pessoas acham que o papel do vereador, do deputado, de um senador é só fazer leis. Tão importante quanto fazer as leis e avançar é controlar os demais poderes. Da mesma forma como o executivo também pode controlar e o judiciário controla, dando a última palavra. Então, ninguém está acima da lei. Uma coisa é eu querer punir por abuso de poder. Por abuso de poder, eu tenho que punir senador,
deputado, presidente da República, prefeito, vereador e juiz e ministro do Supremo Tribunal Federal. Outra coisa é eu querer tirar um ministro porque deu uma decisão judicial, uma lei, sem nenhuma suspeição por trás. Ou seja, abuso de poder de juiz ou de ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ser investigado. Investigado pela Justiça e investigado pelo Congresso Nacional. Eu não tenho problema nenhum em relação a abrir um processo de impeachment contra um ministro, mas eu jamais vou aceitar abrir um processo contra um ministro porque ele deu uma sentença condenando, por exemplo, um marido que bateu ou que matou a mulher, ou mesmo um participante do 8 de janeiro. Um participante do 8 de janeiro, ele deu uma pena de 10 anos, eu achava que tinha que ser 5 anos, eu não sou juíza. Eu faço concurso, então vou ser juíza e depois vou lutar para ser ministra do Supremo Tribunal Federal. A senhora teme que Flávio seja eleito? Eu não temo que Flávio seja eleito. Eu vou trabalhar para que isso não aconteça, porque eu sei o mal. Eu sei que, de novo, nós temos uma janela de oportunidade que nós não podemos perder, porque a população brasileira está envelhecendo antes de ficar rica enquanto país, e isso significa que nós padecemos eternamente como país em desenvolvimento. E eu só temo o seguinte, eu temo que qualquer pessoa antidemocrática se eleja. Não vejo isso nos demais candidatos, mas vejo essa veia autocrata no Flávio. Ministra Simone Tebet, muito obrigado por esse prestígio aqui. Ter vindo aqui na Léo Dias conhecer o nosso estúdio. Um prazer recebê-la. Se a senhora quiser falar alguma coisa. Não, é muito bom estar aqui, conversar com vocês. Estou com medo só daquela granada ali explodir antes de eu sair daqui, então eu vou sair antes para não... Sei que tem um programa vindo ali depois, tem uma granada bem em cima da mesa ali. Espero que não seja para mim, mas enfim, deixando a brincadeira de lado. Muito obrigada, Caio, Obrigado, todos vocês. Mimi, Agradeço ao Léo prazer. também pela oportunidade de poder estar aqui e sempre com essa urbanidade, conversando com a população. Boa caminhada, viu? Obrigada. E você que acompanhou a gente, muito, muito, muito obrigado por mais essa conversa, mais essa companhia. Essa é uma parceria do Platô BR de Brasília com a Léo Dias TV. Eu sou Caio Barbieri e a gente se vê na próxima conversa. Tchau, tchau.